Dona Cintia, todo mundo que está aqui baixou? Ela sentiu, Léo. Sentiu, Léo. Ah, que delícia. Vai junto comigo então aí, ó. Paciente masculino, 22 anos. Nossa, ainda tem tempo. 22 anos. Estudante de educação física, previamente saudável. O paciente foi admitido no pronto-socorro após desmaiar durante um treino intenso em uma academia. Relata que estava realizando exercícios com alta intensidade por aproximadamente 90 minutos em um ambiente fechado e quente. Você consegue entender que esse ambiente fechado e quente falta duas coisas. Quais? Ventilação e fio. Parece retardado, não é? Quando você está fazendo exercício num ambiente fechado e quente, a quantidade de CO2 aumenta em relação ao oxigênio, porque ele está fechado, então tem pouca troca de gás, literal, e dá hiperaquecimento no atleta, em você, quem está fazendo exercício físico. Essas duas coisas levam à hipóxia, tá? Então, fazer exercício em ambiente fechado e quente é péssima ideia. Fechou? Ele menciona que estava sentindo tontura, dificuldade em respirar e um leve desconforto no peito antes de perder a consciência. Esse leve desconforto no peito pode ser várias coisas. Pode ser, o cara está apaixonado, viu a namorada com outro rapaz, deu aquela dorzinha, né? Aí já foi logo escutar sertanejo. Pode. Ou pode ser um desconforto graças à diminuição do fluxo sanguíneo. Pode ser também. Pode ser uma coisa de sistema nervoso, pode ser uma coisa de sistema fisiológico, a gente não tem muito como prever. Ao chegar no hospital, estava consciente, mas apresentava cansaço extremo, respiração acelerada, 24 inserção respiratória por minuto. Entendeu o que significa IRP? Inserção respiratória por minuto. Fechou? Então é a sua capacidade de inspirar e expirar. Tá bom? Sudorese abundante. Ele informou que não se hidratou adequadamente durante o exercício e que não se alimentou bem nas últimas 6 horas. Tipo, fez tudo errado. Por isso que você não precisa de fazer exercício. Já que você não vai fazer certo, não faz. Exames laboratoriais e gasometria arterial. Primeira discussão que a gente vai ter é isso aqui. Circula para mim gasometria arterial, por favor. Quando você... Esse é um teste que se faz obrigatoriamente em todo paciente que está em UTI. Todos. É raro o que não faz. Principalmente se o paciente ele é um paciente pós-cirúrgico ou um paciente que tem algum tipo de problema respiratório, beleza? Barra algum tipo de problema de intoxicação. Qualquer tipo de intoxicação, principalmente se for intoxicação via sistema respiratório. Então, a gasometria arterial, que é o tema da nossa próxima aula, tá? É uma situação em que você vai usar absolutamente todo dia na sua vida médica. Então, muito mais do que ECG, tipo, muito mais, tá? Porque obrigatoriamente a gente tem que saber. E o que ela mede, a gasometria? Ela mede... antes disso, né? Claro que existe a gasometria venosa, tá? Então, mas 99,9999% das vezes você utiliza a gasometria arterial. Tá bom? Você, então, os valores que a gente trabalha sempre é da arterial. E o que essa gasometria ela mede? Ela mede basicamente o pH. Então, e aí você vai colocar na frente aí do pH. 7,35 até 7,45. Significa que a faixa de pH classificado como normal é essa. Tá? Claro, o seu pH plasmático, da sua artéria, não é da sua veia. Beleza? Se o pH estiver abaixo de 7,35, como é que você chama esse quadro? Acidemia. Não é acidose, é acidemia.
E se o pH estiver acima de 7,45, como é que você chama isso? Alcalemia. Beleza? Então, acidemia abaixo de 7,35. Alcalemia acima de 7,45. E se tiver entre 7,35 e 45, claro, está normal. Show de bola? Então, a primeira coisa que você avalia numa gasometria sempre é o pH. Depois, quais são os outros itens que é avaliado obrigatoriamente? pH de CO2. O que significa pH de CO2? Significa pressão arterial de CO2. Beleza? É a pH de CO2. Essa pressão arterial de CO2, ela varia de 35 até 45. E claro, a unidade é mili por Hg. Milímetros de mercúrio, que é pressão. Então, o normal é de 35 a 45. E aí você vai perceber que, se tiver abaixo disso, você tem um problema, e se tiver acima disso, você tem outro problema. Esses problemas a gente vai discutir na nossa aula de segunda-feira que vem. Tá bom? Mas já estou te dando aquilo que é normal. Então perceba que a pH de CO2 dele está menor do que deveria. Tá, a pH de oxigênio, então é pressão arterial de oxigênio, também a galera gosta de chamar de PDO2, e aí o P é minúsculo, tá? PO2 ou pressão arterial de O2 é a mesma coisa. Eu não sei se você sabe disso, mas Deus é bom o tempo todo, então você vai saber. Olha só, isso é um vaso sanguíneo. Isso aqui, ó, é uma hemácia. Dentro da hemácia você tem qual proteína? Hemoglobina, beleza? Vou colocar só duas. Eu te disse que você tem 250 milhões delas, certo? O oxigênio se liga aqui, ó. Então são 4 oxigênios por quem? Por hemoglobina. Deu certo aqui na sua cabeça? Quando você está vendo esse oxigênio aqui, você está pensando em quê? Saturação. Mas não existe oxigênio só aqui não. Existe oxigênio que está dissolvido onde? No plasma. E quando o oxigênio está dissolvido no plasma, você está pensando na pressão. Então, a pressão de oxigênio se refere ao dissolvido no plasma. É o oxigênio dissolvido no plasma. E a saturação é o oxigênio ligado à hemoglobina. Deu certo até aqui? Se sim, eu coloquei um gráfico na pergunta 3 para você. Pega esse gráfico para mim. Todo mundo pegou o gráfico? Fala assim, tio Léo. O que esse gráfico está te mostrando no eixo X? Que oxigênio que é esse? Dissolvido no plasma. E no eixo Y? Ligado à hemoglobina. Percebeu isso? E existe uma relação do oxigênio dissolvido no plasma com o oxigênio ligado à hemoglobina. E o que eu vou te falar aqui, gente, é extremamente importante. Porque funciona assim, ó. Esse sou eu. Esse é o meu sistema nervoso avantajado. Beleza? E esse é meu coração. E do coração sai a artéria aorta e sobe aqui o quê? Na bifurcação aqui da artéria aorta. Como é que chama isso? Hã? Como é que chama a bifurcação da artéria aorta? Pelo amor de Jesus? Hã? Vai, pessoas.
internet, faz qualquer merda. Precisa desse nome. Onde fica as 9? E aqui também, uma delas vai ter carótida aí no meio? Pode? Ou não? Onde estão nossas carótidas? Que é um dos ramos. Eu não sei como é que chama o tronco lá. Braquicefálico, não é mesmo isso? Beleza. Então imagine que aqui são as carótidas e aqui é o nosso bulbo. E aqui é o nosso pulmão. Beleza até aqui? O professor Hugo vai dizer que aqui nas carótidas você vai ter receptores de CO2 barra concentração de H+. E esses receptores de CO2 barra concentração de H+, que tem na carótida e no bulbo, controla a frequência respiratória. Tudo bem? E existe um outro fator que é de fundamental discussão, que é a pressão de oxigênio. Porque a pressão de oxigênio também está relacionado com a frequência respiratória. Se você aumenta a pressão de oxigênio, você diminui a frequência respiratória. Entendeu o que eu disse para você? Se você aumenta a pressão de oxigênio, você diminui a frequência respiratória. E o que a gente vai perceber? Quando você dá oxigenoterapia para o paciente, então imagina que você está dando O2 para o paciente. O que você está fazendo com a pressão de oxigênio? Aumentando ou diminuindo? Aumentando. O que isso pode fazer? Uma parada respiratória. Sabia disso? Isso é muito verdade. Então, por exemplo, você já deve ter visto pessoas que tiveram Covid. Aí essas pessoas que tiveram Covid tiveram que entubar. Beleza? Por 2 motivos. Primeiro para tirar o CO2 e depois para colocar oxigênio. Quando você está colocando oxigênio, o que você está fazendo com a pressão de oxigênio? Aumentando. E o que isso pode levar? A parada respiratória. Ué, então eu não posso dar oxigênio para a pessoa, não? Na verdade, você não pode dar o máximo de oxigênio. E isso está relacionado com essa curva. Porque acontece assim, ó. Isso aqui é uma curva sigmoide, ó. Oi, curva sigmoide. A saturação, ela é normal de 94% até 100%. Então, maior do que 94%. Beleza? Para você ter mais 94 mais, 70 milímetros de Hg já faz isso ser verdade. Percebeu isso? Eu não preciso de dar 100 milímetros de Hg para a pessoa ficar com a saturação máxima. Mais de 70%, aliás, mais de 70 milímetros de mercúrio, perdão, eu coloquei em porcentagem, mas é milímetro de mercúrio, milímetro de Hg, já garante maior de 94% de saturação. Então você nunca vai ver um paciente com 100% mHg de pressão. Por que não? Porque isso leva ao quê? A uma diminuição da frequência respiratória. Isso mata. Não sei se você está entendendo. Dar oxigênio para a pessoa morre. É isso que eu vou te falar. Isso é muito verdade. Isso é uma matéria que o pessoal da clínica faz toda vez. É um caso clínico e todo mundo chega. Nossa, mas por que morre?
Porque isso faz com que o seu bulbo pare de enviar sinais para o pulmão, na verdade não é o pulmão, né? Para os músculos intercostais e diafragma, para eles pararem de contrair. Aí a pessoa para de ter a frequência respiratória e morre. Você não pode dar oxigênio para a pessoa até o máximo dela. Então você sempre dá aproximadamente entre 70 e 80 milímetros de Hg. Isso já garante mais do que 94% de saturação. Deu certo na sua cabeça? Isso é uma verdade, tá? Então, perceba que a pH de O2 aqui está quanto? 85. Tá lindão. Isso teoricamente já garante uma saturação de mais do que 94%. Que é o normal. Como é que você visualiza essa saturação? Você já usou o oxímetro? Que negocinho do seu dedinho? Aquilo te dá a saturação. Aquilo não te dá a pressão de oxigênio, mas te dá quanto o oxigênio está ligado à hemoglobina. Beleza? pH de O2? É mais de 70% da pressão de O2. Lembrando que, se aumentar a pressão de O2, diminui a frequência respiratória. Então, uma pessoa que está com doença pulmonar obstrutiva, tipo, nossa, eu tenho um paciente que está com enfisema pulmonar, ou um problema de bronquite, muito sério. Então, é uma pessoa que a gente chama de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Não serve para asma. Asma não é uma DPOC, é uma DPO, uma doença pulmonar obstrutiva, não é crônica. Asma é aguda. Então, se a pessoa está com uma doença pulmonar obstrutiva crônica ou uma doença restritiva, tipo enfisema pulmonar, aí as pessoas pensam, nossa, eu vou levar ele para o médico para ele receber oxigênio. Não. Você vai levar ele para o médico para ele tirar CO2 do corpo. Não é para ele receber oxigênio. Porque se você der oxigênio para ele, ele morre. Beleza? Porque ele para de respirar. Então, o oxigênio mata. Você está percebendo isso? Não é possível, meu Deus. Não tem aqui oxigênio, você está me matando. Tipo isso. Mata aos poucos. Demora uns 70 anos. Bicarbonato. A terceira coisa que você está vendo é o HCO3, bicarbonato. O valor de referência é de 22 até 26 miliequivalente por litro. E aí, da mesma sorte que os demais, se você tiver com menos disso ou com mais do que isso, é problemático. A pH de CO2, você está avaliando qual sistema? O sistema respiratório. E o bicarbonato, você está avaliando qual sistema? O sistema excretor. E o pH? É só o plasma sanguíneo mesmo. Tudo bem até aqui? Bonitinho? Lactato. Está elevado, e você sabe porque é lá o piruvato virando lactato para regenerar um NAD+, que é utilizado no passo 6 da via glicolítica, lembra? E a temperatura corporal? Claro, você sabe qual é o normal? De 36 até 37,5, que a gente chama de estado febril. Mas está dentro da normalidade. Bonitinho? Isso tudo a gente visualiza, claro, na aula de segunda-feira. Você vai falar assim, meu Deus, é gigante a aula. Isso é muito legal. Fechou até aqui, queridos? Fechou? Exame clínico. Frequência cardíaca, 110 batimentos por minuto. Então, essa pessoa está taquicárdica. Olha a saturação. 95. A saturação está relacionada com o que, pessoas? Com a pressão de oxigênio. É o gráfico lá, ó, que a gente acabou de visualizar. Beleza? Temperatura 38, estado geral consciente, desorientado, com palidez leve. Aí a gente fez algumas perguntas muito fáceis.
Por que eu fiz a relação entre a temperatura elevada e a afinidade da hemoglobina? Porque esse paciente está com o quê? Com febre. Está com 38 graus e meio. Beleza? Um paciente que está com febre, vamos relembrar. Olha só, vou desenhar aqui, que eu tenho um poder de desenho que é maravilhoso. Nariz, boca, o queixo, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios. Ó, pulmão. Caraca, ficou muito ruim. Alvéolos pulmonares. Vocês estão... Com a professora Fernanda, vocês estão vendo o quê? Pulmão já? Alvéolos pulmonares. Do pulmão? Mas vocês não viram a histologia do pulmão ainda? Não. Tá. Foda. Cheguei agora e pensei que já estava acabando. PaO2? É pressão. Pressão arterial. Isso. Não, PO2 e PaO2 é a mesma coisa. Sinônimo. PA de O2 ou PO2 é a mesma coisa. Então ficou assim, ó. Imagina que você tem aqui os vasos sanguíneos. E aqui, esse vaso sanguíneo está fazendo uma curvinha, ó. Que beleza. E aqui é uma célula qualquer. Pensa em qualquer célula. Claro que o tamanho está extremamente desproporcional. E aí você tem uma hemácia aqui. Dentro dessa hemácia, você tem a proteína, que é a hemoglobina. Fechou? Aí você tem o oxigênio, que está aqui, ó. O que tem que acontecer? Esse oxigênio que está aqui tem que vir para cá. Beleza? Hematose. Como é que está a afinidade desta molécula pelo oxigênio? Alta ou baixa? Não, independente. Baixa afinidade. Beleza? Se tem baixa afinidade, o oxigênio não está sendo puxado. Beleza? O que garante a hematose? O aumento da pressão aqui, ó. Aumento da pressão. Fechou? Perceba que essa pressão que eu estou falando é a pressão do ar que está chegando. Vou colocar a pressão do ar que está chegando nos alvéolos pulmonares. Aqui não é pressão de oxigênio, não. Pressão do ar de 13,3 kPa. Tá bom? Agora eu tenho, então, oxigênio. O que aconteceu com a afinidade agora? Agora eu tenho... Meu Deus. Agora que aumentou alta afinidade. Beleza? Isso tudo foi agora nadando. Eu não vou conseguir... Meu Deus. Isso tudo, então, foi nadando pela corrente sanguínea. Agora está aqui, ó, a célula. Está lá a hemoglobina. Hemoglobina é azul. Não sei se você já percebeu isso. E está lá o oxigênio. E aqui está com alta ou com baixa afinidade? Alta afinidade. O que tem que acontecer agora para diminuir a afinidade? O pH tem que aumentar ou diminuir? Diminuir. A temperatura tem que aumentar ou diminuir? Aumentar. O 2,3 BPG tem que aumentar ou diminuir? Aumentar. Esses três fatores, pH, temperatura, 2,3 bifosfoglicerato, faz o que com a afinidade? E quando você diminui a afinidade, meu Deus, o que acontece com o oxigênio? Funde. Aí o oxigênio faz isso. Deu certo? Então perceba que essa característica de baixa afinidade, depois alta afinidade,
e alta afinidade, depois baixa afinidade, é o que garante hematose barra perfusão. Nesse caso, o paciente ele está com quantos graus? 38,5. Significa que ele está fazendo o quê? Está diminuindo a afinidade. Isso faz com que aumente ou diminua a perfusão? Aumente a perfusão. Beleza? E eu preciso de mais oxigênio dentro das células? Sim, porque mais oxigênio significa mais ATP. Isso acontece em quais células, pessoas? Todas. Uma pessoa que está com 38,5 graus, na maioria das vezes ele está com um processo inflamatório. Se ele está com um processo inflamatório, o que tem que acontecer com o seu sistema imune? Tem que ativar ou não? Sim. E você precisa de ATP para que essa merda ative? Sim. Então você precisa de oxigênio para que isso aconteça? Sim. Deu certo na sua cabeça? Então, a febre, ela está fazendo com que haja maior disponibilidade de oxigênio dentro das células, de todas as células, incluindo as células que vão combater o processo inflamatório. Então, mas nesse caso, é só se a pressão de oxigênio diminuir, para que você tenha um valor considerável. Lembra no gráfico? Lembra desse gráfico? Ó? Deixa eu pegar aqui. A nossa aula foi qual, hein? Hemoglobina grupo E. Ó, lembra desse gráfico maravilhoso que nem existe? Lembra desse gráfico? Perceba que nesse gráfico, ó, nesse caso a gente está pensando em pressão de oxigênio. Está vendo que a pressão do oxigênio aqui diminui? Mas a perfusão aumenta. E é o que interessa para mim, essa distância, que é 37%, que é muito próximo do que a gente classifica como normal. Então, o que eu estou querendo te dizer? Se a hematose ficar prejudicada, mas se a perfusão compensar, não tem problema. Porque o que interessa para você é a quantidade de oxigênio que chegou na célula. Não adianta nada oxigênio na hemoglobina. Nada. Se o oxigênio não chegar dentro das nossas células. Show? Bonitinho? Fala, não, você está com menos hematose. Beleza, mas e a perfusão? Melhorou? Melhorou. Então, vida que segue. Deu certo até aqui, queridos? Consegue então responder aí a primeira? A gente já também respondeu a segunda, né? Como que a acidose metabólica, pH baixo, afeta o transporte de oxigênio. Perceba que eu falei para você, não falei de acidose, lembra? Eu falei para você de acidemia. Tudo bem? É porque eu não te ensinei ainda a gasometria, que vai acontecer na segunda-feira. Na gasometria, você vai perceber que uma acidemia tem que ser acompanhada de uma acidose. E aí a gente vai perceber se ela será respiratória ou será metabólica. Respiratória é quando você tem a pH de CO2 alterada. E a metabólica é quando você tem o bicarbonato alterado. É o que a gente vai discutir na nossa próxima aula. Tá? Mas, então eu trocaria aqui para ficar claro para você, ó, como que a acidemia, ao invés de acidose. Acidemia. Porque aí, se você pensar na acidemia, você só está pensando em quem? Em pH baixo. Como que isso afeta o transporte de oxigênio? Se você diminui o pH, o que acontece com a afinidade? Diminui. E isso é uma resposta fisiológica para que você tenha maior
perfusão. Então, a diminuição do pH diminui a afinidade. Você sabia que a hemoglobina é 4 proteínas? Concorda com isso? São 2 alfas e 2 o quê? 2 betas. E você sabia que a hemoglobina, ela recebe H+? Então, a hemoglobina, ela tem efeito tamponante. E quando ela recebe esse H+, o que acontece com o oxigênio? Libera. Então, se aumentar a concentração de H+, o que eu estou fazendo com o meu pH? Diminuindo. E aí, mais H+, vai interagir com as subunidades. Deu certo aqui? Significa que eu vou liberar mais oxigênio. Então, o H+, ele literalmente se liga à hemoglobina. Pode falar. Não chega nem perto de desnaturar, Não. Porque o seu pH, porque funciona assim, irmão, ó. O seu pH, então, normal é de quanto? 7,35 até 7,45. Se você diminui isso, você está em acidemia, concorda? Acidemia. Se você tiver com pH 7,2, você está passando tipo muito mal, muito mal. A sua vida está muito sem graça. Se você tiver com pH 7,0, provavelmente você está começando a desmaiar. 6,9 você está em coma. 6,8 provavelmente você morreu. Então, se você diminuir o pH para até isso, ó, ou menos do que isso, provavelmente você não consegue voltar mais. Porque aí sim você desnatura a proteína. Mas se for até 7 e para cima, você passa mal demais. Mas você ainda não desnatura a proteína. Beleza? Agora, 6,9 para baixo é bem crítico. Você tá, tipo, Deus, eu te amo. Você está no colo do Pai. Aí você desnatura. Fechou? Deu certo? Deu certo. Tá. Número 3 aí, ó. O papel do 2,3-bifosfoglicerato no deslocamento da curva de dissociação. Perceba que nessa curva de dissociação, o que você está pensando? Você está pensando qual é a melhor saturação possível para que, vou apagar isso tudo aqui, né, que virou uma zona, a maior saturação possível para que você tenha a melhor perfusão. Essa é a brincadeira. Então, existem algumas coisas que melhoram isso, outras coisas que pioram isso. Então, esse tracejado pretinho, ó, é a curva de dissociação que a gente classifica como o normal. Isso pode piorar ou isso pode melhorar. Dissociação, toda vez que você pensar em dissociação, pensa que você está fazendo perfusão. Está dissociando, está liberando. Beleza? Tranquilos? Então, olha só. Se você aumenta a concentração de H+, se você aumenta a temperatura, se você aumenta a pressão arterial de CO2, ou se você aumenta o 2,3, aqui ele chamou de difosfoglicerato, tá vendo? DPG, mas na verdade é BPG, é bifosfoglicerato. Se você está fazendo isso, significa que você está dissociando mais. Beleza? Significa então que mais coisas está sendo liberada na célula. O contrário é verdadeiro. Tá? Se você tiver com baixa concentração de H+, baixa temperatura, pressão de CO2 diminuída e diminuição do 2,3-bifosfoglicerato, aí você estaria dissociando menos. Significa
fica, não sei se fica lógico na sua cabeça, mas porque aqui fica parecendo que está ao contrário, né? Tipo assim, eu estou diminuindo a dissociação, o que significa? Diminuindo a curva, o que significa? Significa que você está perdendo o oxigênio para o tecido. Nesse sentido, que eu estou aumentando a curva, o que significa? Significa que eu estou com mais oxigênio na hemoglobina. É isso que significa. Belezinha? Você entendeu então que dar oxigênio nem sempre é uma alternativa boa? Nossa, eu vou dar oxigênio para a pessoa porque ela está precisando de oxigênio. Então, se você pensar no seu sistema respiratório, qual é a principal função dele? É diminuir a quantidade de quem? CO2. Essa é a principal função do seu sistema respiratório. Claro que associado a isso é aumentar a quantidade de oxigênio, lógico. Mas dentre os dois, um não é mais importante que o outro. Os dois têm o mesmo grau de importância. Então eu preciso de tirar CO2 do meu corpo e ao mesmo tempo eu preciso de colocar oxigênio nas minhas células. Bonito? Facinho? Facinho demais. A interpretação da gasometria arterial, que dia que a gente vai fazer isso? Segunda-feira. Porque a gente não viu gasometria ainda. E estratégias fisiológicas de compensação que o corpo adota em situações de exercício extremo. Essa é extremamente importante. Para que você aumenta a frequência respiratória? Para tirar CO2. Por que você tem que tirar CO2? Por quê? Porque CO2 mais água vira o quê? Ácido carbônico. E o ácido carbônico, ele ioniza e libera H+. Beleza? Mais bicarbonato. Então, essa formulazinha que eu acabei de colocar aqui para você, é a fórmula da gasometria. É isso aqui. É entender isso aqui, você entende gasometria. Você fala, nossa, mas parece que é tão retardado. Você vai perceber que não é. Tem muito mais problemas do que soluções nessa bosta. Bonito? Além de frequência respiratória, claro, você teve que aumentar a temperatura. E você teve que diminuir pH. Beleza? E você teve que aumentar o 2,3 BPG. De onde vem o 2,3 BPG, pessoas? Da glicólise, do passo 6 que você decorou, lembra? No passo 6 você produz 1,3 bifosfoglicerato. E aí esse 1,3 é convertido em 2,3. Isso acontece em qual célula? Hemácia. Hepatocito é bilirrubina. Deu certo aqui? Bonitinho? Espera só um pouquinho. Deixa eu só pegar uma outra coisa para você pensar. Já que estamos aqui mesmo e a nossa aula é muito corridinha. Aguenta aí, não sofre não. Nossa, gente, tem muita coisa para fazer. Puta que o pariu. Ó, vou abrir um aqui para você, aí eu vou ficar caladinho nesse, hein? Tá aí, ó, para você. É só para você interpretar isso. Interpreta, vai embora e fica feliz. Calma, estou conseguindo colocar aqui na medida. Pronto? Vai, brilha. Você acha que isso vai estar lá na prova?
Certeza. Guilherme, faz aí. Guilherme. Cara, tem uma menina do primeiro período que grava minhas aulas e depois ela fica me mandando vídeo das partes que eu fico xingando na sala. Eu tô percebendo que eu tô xingando muito já. Não pode? Isso não tá normal, tá normal? Segunda-feira, 8 da manhã, você mandou mais tomar. Não falei isso não. Tá gravado? Não tá gravado, nada. Sabe? Tomando tudo, ó. Se eu falei pra ela ir sem querer. Aí por isso você ficou bravo, né? Vai, o que esse maravilhoso pessoa tá fodendo aí? Quem tá fodendo? O que ela tem? Tem um monte de coisa aqui que você não sabe, eu acho, né? Tipo, a gente nunca viu isso, já viu? Nem isso aqui, né? Mas isso a gente já viu. Foi meu pai lá, 76.